Olá, gente! Hoje eu vou falar sobre o livro de Lamentações de Jeremias. Ele é mais conhecido apenas como o livro de Lamentações. Este livro foi escrito por Jeremias no final do livro de Jeremias. Ele relata o choro, o clamor dele perante a Deus por tudo aquilo que haveria de vir sobre Jerusalém, em Judá e Israel, por causa do pecado do povo. Mas esse mesmo clamor que Jeremias fez coincide com ser o mesmo clamor que Isaías levantou lá no livro de Isaías que nós terminamos de ouvir. Sendo assim, eu voltei agora e vou falar sobre Lamentações de Jeremias. Eu espero que agora, com essa abertura de coração de Jeremias perante tudo que Deus falou para ele, o que ia acontecer, o que estava acontecendo e qual é a solução que ele esperava do Senhor, assim, junto com o povo, possa ficar mais claro o que aconteceu, o que foi dito no livro de Jeremias e de Isaías também. E Lamentações 1 fala sobre Jerusalém destruída e desolada. E ela fala assim, como Jeremias que está fazendo a sua lamentação diante de Deus. É uma oração chorosa que diz, como já solitária a cidade outrora populosa, que é Jerusalém, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Todos os seus amigos procedem perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Jerusalém foi vítima daqueles que se diziam estar com ela em todo o tempo, os seus falsos amigos, as falsas nações que estavam ao seu redor, aquelas que muitas vezes entravam dentro da sua cidade para usar o seu templo e prestar culto e adorações, para fazer da sua cidade comércio. Esses agiram falsamente, demonstraram que amavam aquela cidade, mas quando a cidade mais precisou, eles se foram, eles se afugentaram e não voltaram os seus olhos para trás. Judá foi levado ao exílio, afligido e sobre grande servidão ele foi colocado. Habita entre as nações, os caminhos de Sião estão em lutos, porque não há quem venha à reunião solene, e seus sacerdotes gemem, suas virgens estão tristes. Porque as nações, o caminho de Sião era o caminho que levava para o templo, para a cidade de Jerusalém. E uma vez que eles não vão mais às reuniões solenes, que não há mais festa, não há gozo, não há riso, não há canções, não há danças, também os sacerdotes gemem, porque eles padecem de fome e eles padecem por falta de quem sirva as oferendas para eles. E as virgens estão tristes, porque nessas não há mais esperança de casamento, não há mais esperança de serem notadas e formarem para si lares. Os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas prevaricações. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Os seus príncipes caminhavam exausto na frente do perseguidor. Eles agora não estão mais tão alegres e fortes como demonstravam. Pelo contrário, eles estão abatidos, porque se eles estão caminhando à frente de seus perseguidores, é porque ela já foi invadida, ela já foi desolada e agora o povo está sendo levado cativo. E geralmente os príncipes e os reis andavam na frente para servir de exemplo para as outras nações o que é que aconteceria com elas caso elas também intentassem contra elas.
Agora no dia da sua aflição e do seu desterro, lembra-se Jerusalém de todas as suas mais estimadas coisas, que tivera dos tempos antigos, de como seu povo caíra nas mãos do adversário, não tendo ela quem a socorresse, e de como o adversário a viram e fizeram um escárnio da sua queda. Quando ela estava em glória, todos queriam estar perto. Ela era estimada entre as nações e as coisas que ela fazia eram as mais belas. Agora que ela foi abatida, ninguém quer ser adversário da nação que a abateu. Ninguém quer mais socorrer. Pelo contrário, ainda escarnecem, zombam e fazem chacota da queda que ela sofreu. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezam. A sua imundícia está nas suas saias. Ela não pensava no seu fim, por isso caiu de modo espantoso e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. Quando diz que aqueles que a honravam a desprezam e a imundícia está nas suas saias, é porque ela está coberta de sangue. Sangue da morte dos seus homens valentes que lutaram tentando defendê-la. Fome, muitas vezes, de alguma criança, de algum idoso e jovem que morreu em vão. Ela viu entrar as nações no seu santuário, acerca dos quais proibiste que entrassem na tua congregação. Todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Deram eles as suas coisas a troco de mantimento, para restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Vós que passais pelo caminho, considerai e vede se há dor igual à minha, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Porque Jerusalém, deixou o seu templo ser contaminado por falsos deuses, por falsas adorações e prestações de holocaustos. O que aconteceu? Ela se tornou desprezível. Tão desprezível que ela não é digna nem mais de ganhar alimento, o pão. E ela passa fome, e tanto que ela tem se afligido, e a força lhe falta, dada ao furor e à ira com que Deus começou a tratar Jerusalém. Lá do alto enviou fogo a meus ossos, estendeu uma rede aos meus pés, arrojou-me para trás. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão. Subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daquele contra os quais não posso resistir. O jugo das transgressões. Basta você lembrar a imagem de um animal que ele carrega sobre ele fardos, o jugo. Você vê que o peso é tamanho que ele muitas vezes não consegue levantar a cabeça. Assim está Jerusalém. O jugo está tão forte e ainda está amarrado às suas mãos, entrelaçado em seu corpo, menos ainda há com que ela se movimente para tentar se libertar. Só contra ela não há como resistir. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo. Quis esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como num lagar a virgem filha de Judá. Por estas coisas eu choro. Os meus olhos se desfazem em água, porque se afastou de mim o Consolador. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Jeremias aqui está chorando num choro profundo, porque ele está vendo que a nação está destruída. Ela foi feita como uma uva pisada e não tem como socorrer. Ordenou o Senhor acerca de Jacó que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Jerusalém é para eles como coisa imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram lançados para o cativeiro. Chamei os meus amigos, mas eles me enganaram. Meus sacerdotes e anciãos expiraram na cidade
à procura de mantimento. E aqui continua Jeremias lamentando, porque o Senhor está tratando agora com Jacó, os seus descendentes, de forma que Jerusalém é vista como coisa imunda. Mas tudo isso porque a justiça do Senhor, ela está sendo feita. Porque o Senhor falou que eles estavam se rebelando contra a sua palavra. E eles pagariam se eles não se arrependessem. E eles não se arrependeram. Por isso os seus jovens foram levados para o cativeiro. Por isso os valentes tiveram que fugir. O Senhor várias vezes, em Jeremias e Isaías, advertia: olha seus pecados, arrependa-te do que está sendo feito, vou enviar o exército para te prender, para te castigar. E eles não deram ouvidos. Olha, Senhor, porque estou angustiada, turbada está a minha alma, o meu coração transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora a espada mata os filhos, em casa anda a morte. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, quer dizer, eles se alegram, porque tu o fizeste, mas em trazendo tu o dia que apregoaste, serão semelhantes a mim. Quer dizer que ela está angustiada, porque não adianta ela fugir, porque lá fora os valentes estão ali, cercando a cidade para matar o povo. Mas se ela ficar escondida ali dentro, a fome a achará. Então, para Israel e Judá, que está escondida em Jerusalém, não há salvação. Venha toda a sua iniquidade à tua presença, e faze-lhe como fizeste a mim por causa de todas as minhas prevaricações, porque os meus gemidos são muitos, e o meu coração está desfalecido. Ela prevaricou porque ela deveria ter feito algo que não fez. Ela deixou-se corromper na posição que estava, achando que ela era autossuficiente, mas não era. Ela acreditou em si e não deu ouvido às palavras do Senhor. Eu espero que essa palavra tão triste de Jeremias, essa lamentação sobre como seria Jerusalém destruída e desolada, mostra quão rigoroso foi o tratamento de Deus com aquela cidade, que conforme o Senhor, há várias vezes ia advertindo: eu vou fazer isso, se vocês não se arrependerem, eu vou destruir vocês, vocês morrerão à espada, terão fome, os idosos morrerão na praça, as crianças serão massacradas, mas eles não ouviram. Eu espero que no capítulo 2 de Lamentações, Deus também possa falar aos nossos corações, amém?